Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso Cantinho Saúde Bucal. Em comemoração ao mês do ASB e TSB, o nosso cantinho está aí em clima de festa. Nesse exato momento estou compartilhando essa live aqui com os meus seguidores e te peço para fazer o mesmo. Se você conhece algum ASB, TSB, cirurgião dentista, acadêmicos de odontologia, compartilhe essa live. Aqui abaixo tem um aviãozinho, clica nesse aviãozinho e vamos juntos chamar o maior número de ASBs e TSBs, porque esse assunto de hoje, galera, é um assunto de extrema importância. Todo ASB, TSB, cirurgião dentista, acadêmico de odontologia precisa dominar essa questão, esse assunto de monitoramento, de esterilização. Teremos a participação da doutora Liliana Donatelli. Estou muito feliz em poder recebê-la aqui no nosso cantinho. Eu acredito, galera, que vai ser assim, um momento incrível, vai ser um destravar de chaves aí para vocês entenderem como que funciona esse processo de esterilização. Diariamente eu recebo aqui no direct, Dani, como é que faz o teste da autoclave? Como é que faz o teste da ampola, o teste químico, físico e tal? Gente, presta atenção, a aula de hoje promete. Então, já compartilha ela com todo a ASB e TSB que você conhece. Você que está chegando agora e não sabe o que está acontecendo, porque eu estou levantando essa bandeira do mês do ASB. O que acontece, galera? Eu estou divulgando a nossa profissão. Então, eu estou levantando a bandeira, a gente precisa ser visto, sabe? Quem não é visto não é lembrado. Então, diante disso, eu estou fazendo o mês do ASB, porque o nosso dia é comemorado no dia 24 de dezembro. E não dá para concorrer com o velhinho Noel, você concorda comigo? Eu espero que vocês estejam me vendo, me ouvindo bem. Já vou chamar aqui a doutora Liliana para galera, e eu quero que vocês me avisem, deixa aqui nos comentários, você consegue me ouvir bem? Me conte. Olha aí, doutora Liliana está entrando agora. Boa noite. Vocês conseguem? Boa noite, doutora, tudo bem? Tudo bom, e você? Seja muito bem-vinda ao nosso Cantinho Saúde Bucal. Galera, me conta, vocês conseguem ver a doutora Liliana? Conseguem ouvir ela bem? Vocês estão vendo o Cantinho Saúde Bucal e Cristófeles? Conseguem ver? Porque aqui, doutora, eu não consigo te ver. Verdade. Infelizmente é o bug do sistema. A senhora consegue me ver? Consigo. Consegue? Ah, que bom. Então, fico feliz, né? Eu não vou conseguir te ver agora, mas depois que eu salvar essa live, aí eu vou assistir e eu tenho certeza que vai ser mega especial. Doutora, seja muito... Tá vendo, sim. Sim, o pessoal tá falando que tá vendo, tá tudo perfeito. O áudio, a imagem, tá tudo ok. Graças a Deus. Então, seja muito bem-vinda ao nosso Cantinho Saúde Bucal. Como eu estava falando, doutora, o nosso mês do ASB e TSB. Por que eu tô levantando essa bandeira? Porque o dia do ASB caiu justamente na véspera de Natal. E é impossível, né, concorrer aí com o velhinho Noel. Acaba que passa despercebida a nossa data. Raramente um dentista vai ligar para a ASB ou TSB na véspera de Natal para parabenizá-la. Então, diante disso, eu estou fazendo postagem todos os dias. Teremos lives incríveis. Inclusive, hoje já teve uma live incrível com a Jó Correia. Se você não assistiu, depois assista. E divulgue aí o nosso Cantinho Saúde Bucal, porque somos mais de 200 mil ASB e TSBs espalhados pelo Brasil. Mas agora a gente vai, né, doutora, tirar dúvidas aqui. E o tema da nossa live é tudo o que você precisa saber sobre o monitoramento da esterilização. Tem muita gente que tem dúvida sobre essa questão que é de extrema importância. Mas antes eu quero que a senhora se apresente aqui para nós, fale um pouquinho de você. Eu fico sempre na dúvida, você, senhora? Outro dia, mas parece que a gente já se conhece há tantos anos, né? Então, tanto Verdade. tempo que a gente batendo papo aí pelo Zoom, pelo WhatsApp, né? Então é você. Tá bom. Então, Danusa, você já ouviu minha história, talvez alguém que esteja aí também já tenha escutado, mas eu venho de uma família de dentistas, né? Meu pai, minha mãe, os dois eram dentistas. Eu sou bióloga de formação, acabei não fazendo odontologia, mas o destino me trouxe para odontologia, né? Então, foi engraçado, porque eu comecei na biologia, eu fiz um monte de coisa, eu adorei a faculdade, foi muito legal, eu fui para a Amazônia, fui estagiária no zoológico em São Paulo, trabalhei com cobra, com jacaré, com lagarta, taruga. Depois eu tive uma loja de congelados, adoro cozinhar, adoro comer, não sei se você sabe disso, gosto muito. Confeitaria. Confeitaria, mas eu gosto mais de salgado, eu gosto mais de fazer e de comer salgado, mas eu gosto também de fazer doce. E depois, quando a gente fechou a loja, meu pai falou, não, você precisa vir aqui no meu consultório, eu ia contratar uma SB. E daí, eu queria que você fizesse as entrevistas para mim e tal. Daí ele é danado, né? E ele falou, eu queria que você, porque eu gosto muito de trabalho manual também. Eu gosto de pintar, eu gosto de... não gosto de costurar, não sei costurar. Mas eu gosto de modelar, gosto dessas coisas de trabalhos manuais. Falei, você não quer conhecer o laboratório, não sei o que ele tinha um laboratório de prótese lá. Falei, você não quer dar uma mexidinha aí, ver como é que faz e tal? Já querendo, né? Que eu ficasse por lá. Te envolver ali, né? Aí ele falou, por que você não experimenta, fica uns dias aí, né? E aí eu experimentei e eu achei uma delícia. Mexer com gesso, com cera, esculpir dente, eu adorei.
Daí ele falou, por que você não faz um curso de prótese? Daí eu fiz, para mim, eu até dispensei de algumas matérias, por já ter feito a biologia antes, né? Então, e também já tinha o 2º grau, né? E aí eu comecei a fazer o curso de prótese e eu gostei muito. Eu fiquei trabalhando no consultório do meu pai durante 3 anos, eu fiquei começando a ajudar. Daí, quando estava acabando o curso de prótese, meu marido passou num concurso no interior. E daí eu tinha que vir, né? E aí deu outra reviravolta, e aí a minha irmã me apresentou o Ater, que é o fundador da Cristófoli. Você devia vender esse negócio de autoclave, que tá, eu acho que vai ser uma revolução. E realmente, né? Isso faz, sei lá, 30 e tantos anos. 32. Uau, a Cristófoli já tem uma história aí, né, doutora? E agora que, digamos que a gente está conseguindo visualizá-la mais, né? Aproveitando as redes sociais. A Cristófoli tem mais de 30 anos aí de história, né? E aí foi que eu comecei a vender as autoclaves, e o mesmo Ater falou, Juliana, um negócio de biossegurança, aí você é bióloga, você devia ver isso aí que vai te ajudar a vender autoclave. Eu comecei a me interessar e fui vendia bastante autoclave, porque eu gostava muito do assunto. E aí o Ater também teve uma ideia de fazer um projeto institucional, convidou alguns revendedores para ir lá e para ver se a gente multiplicava essa coisa da biossegurança, porque era tudo muito incipiente, faz, sei lá, 25 anos, mais ou menos isso. E eu me apaixonei, né? Eu comecei a dar aula e tal, e funcionou super bem. E aí, num congresso de odontologia no Rio, no CIORG, a Ângela, que é irmã dele, me conversou. Eu falei, a gente queria conversar com você. Você não gostaria faz uma proposta pra gente para um projeto de biossegurança para Cristófoli. Daí eu fui para Cristófoli, levei o projeto, que aí a gente fez reuniões, e aí eles aprovaram o que eu tinha de projeto, aí eu parei de vender autoclave para ficar só no institucional. E aí comecei a estudar feito uma louca, mais ainda, né? Sempre gostei muito de estudar, desde pequenininha, sempre foi, assim, sempre gostei muito de estudar. E aí eu fui fazer aperfeiçoamento, fiz mestrado, fiz MBA, recentemente fiz uma certificação internacional em controle de infecção, especialmente para odontologia, né? E eu venho trabalhando com a Cristófoli, eu sou consultora da Cristófoli, eu não sou exclusiva, mas eu dedico muito do meu tempo para a Cristófoli, e é muito gostoso, porque a gente tem um objetivo comum, a gente vê, claro, é uma empresa que quer vender autoclave, mas tem essa paixão, sabe? É uma empresa familiar, todo mundo tem essa coisa da paixão pela biossegurança, pelo prazer de fazer bem feito e de realmente, porque quando eu comecei, olha que coisa interessante, eu vim dar um curso na PCD, tinham 9 dentistas. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu falei, gente, a gente precisa dar aula para auxiliar. Porque elas não compram, mas são elas que usam. E são elas que vão, né, vai ser importante para elas, e de uma certa forma, em algum momento, né, talvez essas vendas venham também para. E aí lotou o auditório da PCD com as auxiliares, e aí eu comecei dando realmente bastante curso para as auxiliares. Então, assim, muito digamos assim, do valor e de tudo que eu construí foi dando aula para auxiliar, porque em todo lugar que eu vou, eu sou super bem recebida, dou muita aula para auxiliar, dou hoje muita aula para dentista também, porque a biossegurança toma uma importância diferente, né? Então, eu já dei no CIOS, Sim, e recentemente a gente esteve presente lá no CIATESB também, onde a doutora Liliana deu uma aula incrível, só que eu não consegui, o Instagram ultimamente, doutora, ele tá tendo aí os bugs da vida. Eu não consegui ainda liberar essa aula para vocês aqui no feed do Instagram, mas ela já está disponível lá no YouTube. Quero agradecer a Cristófolis por ter autorizado, deixar aquele gostinho de quero mais, né, doutora? Porque eu não podia também compartilhar a aula toda. Mas, devido ao nosso mês do ASB e TSB, olha que notícia maravilhosa. Devido ao mês do ASB e TSB, eu conversando com a doutora Luziane, eu consegui, doutora, 50% de desconto nas aulas gravadas das palestras do CIATESB. Então, quem tiver interesse em adquirir todo esse conhecimento, foi um dia incrível, onde teve vários palestrantes envolvidos. Depois vocês me procuram no direct, que eu vou passar o link para vocês. Nossa, doutora, mas, vou ser bem séria para a senhora, o bom da Cristófolis ter usado as redes sociais, porque foi dessa maneira que eu encontrei vocês. E durante a pandemia, eu achei incrível, porque sempre tinha live de atualização, de protocolo, de como lidar com a questão do Covid. Então, foi um momento que eu aprendi bastante. As suas aulas no Zoom, cada aula que eu assistia, eu ficava assim, meu Deus, que é isso? Nossa, tem bichinho na ampola do teste da autoclave, como assim? Então, tipo assim, são conhecimentos que agrega demais, que gera valor, não apenas na questão curricular de um ASB, né, na grade curricular, mas também no conhecimento. Porque antigamente, doutora, eu fazia no automático, né, teste biológico, eu colocava lá dentro da autoclave, às vezes eu nem quebrava a ampola porque eu não sabia fazer, e aquela loucura toda, e acaba que esse despertar em querer aprender mais, nos leva a pessoas que estão também oferecendo o conhecimento. Então, deixo até aqui registrada a minha gratidão a Cristófolis. Nossa, lá no meu destaque de certificados, o que mais tem é certificado da Cristófolis.
Inclusive, agradeço demais, né, a todo o conhecimento que vocês têm transbordado na nossa vida. Mas, doutora, eu vou ser sincera para a senhora. Quando eu anunciei que ia ter live contigo, surgiram algumas dúvidas. E eu quero agora esclarecer, né, essa questão aí do monitoramento da esterilização. Por isso que eu te convidei para tirar essas dúvidas da galera. E gostaria de te pedir agora para a senhora falar um pouquinho do porquê que devemos esterilizar os instrumentais odontológicos. Pode falar um pouquinho sobre isso para nós? Claro, esse é o primeiro passo, né? Por que que a gente precisa esterilizar os instrumentos? Para torná-lo seguro para o próximo paciente, porque um paciente pode estar contaminado com algum vírus, alguma bactéria. Então, para tornar seguro esse instrumento que foi usado no primeiro paciente, a gente tem que esterilizar para o segundo paciente. Isso já vem de muitos anos, mas quando a gente se descobriu o HIV, ficou a coisa mais organizada, né? Então, foram instituídas aquilo que a gente chamou que foi chamado, né, primeiramente de precauções universais, que depois foram expandidas para precauções padrão, que tem por objetivo justamente isso, tornar seguro, né, o tratamento do paciente, independente de diagnóstico. Então, higiene das mãos, uso de luva, uso de esterilização, para todos os instrumentos críticos e semicríticos. O que são os instrumentos críticos e os semicríticos? Os críticos são aqueles que penetram os tecidos. E os semicríticos, que vão entrar, talvez, em contato ali com alguma substância, ou simplesmente com a mucosa, né, que ela está muitas vezes íntegra, e com a pele não íntegra, mas tem ali os fluidos que a gente chama corporais, como, por exemplo, a saliva, né, as secreções todas. Então, você precisa realmente esterilizar esses instrumentos entre um paciente e outro. E a recomendação hoje é você esterilizar com um meio físico, ou seja, com autoclave, né? O uso da estufa já está condenado, tem diversas razões, e uma delas é a grande dificuldade de você fazer o monitoramento da esterilização, porque nós não temos materiais adequados e que tragam um resultado rápido. Além do que, eu gosto muito, de novo, de comparar as coisas com a cozinha, né, Danusa? Que eu falo que a estufa é como se fosse um forno da casa da gente, desses de gás mesmo, não é fry, tá? Como se fosse um forno comum desse de gás. Quando a gente vai assar o bolo, você, se puser muito próximo da chama, você queima o fundo da assadeira, né? Se você puser no meio, fica bom. Se você puser em cima, fica a crostinha em cima assada, mas no meio para baixo ele fica cru. Então, o que significa essas diferenças no assamento do nosso bolo? É porque justamente a temperatura do forno, ela não é homogênea. Então, às vezes você pode ter ou não esterilização mesmo dentro do mesmo ciclo. Já na autoclave isso é muito mais difícil, porque a esterilização na autoclave ela vai acontecer do contato com o vapor sob pressão, né? Então, ele se distribui de uma maneira muito mais uniforme, né? Então, por isso que a estufa ela foi abandonada. Não é que ela não é capaz de esterilizar, mas é mais difícil, e é mais difícil você descobrir que ela esterilizou, né? Então, essa foi uma grande mudança. E sem falar que, assim, a odontologia em si, ela vem avançando, né, doutora? E acaba que os produtos odontológicos também, eles estão avançando. Exemplo, hoje a gente não usa mais detergente de cozinha, que é a guerra do momento, né? Mas a gente utiliza detergente enzimático, que possui ali as enzimas, que contribuem também com a limpeza do instrumental, não é verdade, doutora? Isso é um ponto que você tocou, Danusa, super importante, né? Que a gente tem esterilização, que a gente falou, tem o monitoramento da esterilização, mas isso é um conjunto de coisas que nós precisamos fazer ao mesmo tempo, que é o que a gente costuma chamar das etapas da esterilização. E justamente o primeiro passo é a limpeza, né? Então a gente precisa fazer a limpeza com produtos que são para serviços de saúde. Da mesma maneira que a gente tem que usar uma autoclave para serviços de saúde, né? E não utilizar, sei lá, uma panela de pressão, né? Então, assim, existem... não é porque alguma coisa pode funcionar ou não, mas é porque não tem a mesma segurança, não foi estudado. Tudo que a gente vai fazer para serviço de saúde, a sua responsabilidade aumenta, porque você tem outras pessoas que estão envolvidas ali. Você precisa entregar um trabalho sempre igual. Por isso que a gente bate sempre também no Manual de Rotinas e Procedimentos, né? Para você ter toda essa organização no mesmo lugar e para as ASBs poderem fazer igual que está ali, né? Então, fica uma coisa profissional, não fica um disque, porque senão fica igual o telefone sem fio. Eu vou lá, falo para você, aí você entende de um outro jeito, daí você passa para outra, quando vai ver, tá tudo errado, porque Exatamente. a moral, quando ela não é organizada, tudo direitinho, e você não tem um protocolo para seguir, você esquece de um pedaço, e aí você faz com que lembra, né? E aí quando chega na hora H, não tá tudo certinho, né? Por isso que a gente precisa, além de você fazer uma educação formal, você fazer uma educação continuada, e você ter os protocolos escritos, que é para você checar se tá tudo direitinho, e se eventualmente você mudar alguma coisa, colocar lá no protocolo, para que essa coisa que modificou continue modificada, senão o próximo que vier ali vai fazer do jeito que tá
no manual, né? Exatamente. Ô, doutora, e tem muita gente que pensa assim, eu só lavar os instrumentais, secar, embalar e colocar dentro da autoclave e tudo certo. Só que existe a questão do monitoramento da autoclave, né? A gente precisa estar ali de olho, não apenas na questão de temperatura, mas também a questão de testes, enfim. E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, de como que funciona essa questão do monitoramento da esterilização. Danusa, eu costumo falar que a esterilização é um processo que não é visível, que a gente não enxerga, até brinquei lá o dia lá no satélite, a gente não enxerga os cadáverzinhos dos micro-organismos, que até a gente não enxerga os micro-organismos, né? Mas nem que a gente tivesse ali, seria impossível. Então, você precisa utilizar um meio que é um substituto para você conseguir enxergar indiretamente, né? Então, você não vai ter uma medida direta, mas você vai ter uma medida indireta. Aproveitando aqui a época de Natal, não sei se você... Não sei nem se tem ainda esse negócio. Já viu um peru que ele vem com um pininho, assim, que na hora que ele assa, ele sai para fora? Sim. Isso é um indicador de cozimento. Porque a gente está acostumado com frango. Frango é um bicho menor, né? Ele é menorzinho. Então, você está acostumado a colocar aquele tempo no forno, e a hora que ele fica coradinho por fora, você acha que ele já está cozidinho por dentro. Mas o peru é um bicho muito maior. Muito maior. Daquela mesma técnica, acha que ele está coradinho, que ele está cozido. Quando vai servir, o bicho está sangrando. Como você sabe, a gente não pode servir a ave crua, né? Ela precisa estar sempre cozida, né? Então, eles inventaram isso justamente para a pessoa não pagar esse mico de servir carne crua e depois ter que voltar para o forno, essa coisa toda, para ficar mais fácil, né? Ser mais... o usuário ter uma experiência melhor de consumo. E é isso que toda empresa quer, que o usuário goste de usar aquele produto. Então, você fala assim, eu vou comprar aquele peru daquela marca que tem aquele negocinho que sai lá para fora, que eu vou... Que levanta. Né? Que o peru tá assado, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer com os indicadores, e existem diferentes tipos de indicadores, né? Então, a gente começa com aquele indicador que vem no próprio envelope, ou vem impresso assim na lateralzinha do tubular, né? Que a gente chama de indicador tipo 1, ou indicador de processo. Né? E esse nome é muito, muito bom, porque indica exatamente o que ele faz. Ele só mostra que o pacote foi processado. E sempre, qualquer indicador que você for utilizar, não vai garantir que o teu instrumento está esterilizado. É uma coisa maluca isso, né? Fala, Liliana, mas eu uso tudo isso e ainda não tenho uma garantia. É que, na realidade, se a gente for fazer assim a ideia ao pé da letra, como é que a gente faria um teste para saber se o instrumental está esterilizado? A gente teria que abrir o pacote numa cabine biológica, fazer um teste lá para ver se não tinha sobrado nenhum micro-organismo. Só que daí você já abriu o pacote e já estragou lá a esterilização, né? Então, a gente vai ter que utilizar sempre um indicador indireto da esterilização. E uma outra coisa que você falou, super importante aí, Danusa, com a questão da limpeza, a limpeza é o primeiro passo, como eu falei para você. Se o material não estiver limpo, ele não vai conseguir ser esterilizado. Porque a sujeira, ela faz tipo assim uma capinha protetora para o contato do vapor com o instrumento. Ele protege, faz como se fosse uma camada. Né? Então, não vai atingir aquele material do instrumento que teria ali uma ou outra micro-organismo ali que ele ia entrar em contato e ia esterilizar, ia eliminar, ia, né? Então, por isso que você precisa realmente ter o material todo limpo. Então, precisa usar um detergente que seja adequado, ou um detergente enzimático, ou um detergente neutro, mas hospitalar. Não é neutro limpol, que a gente usa na casa da gente para lavar louça, tá tudo certo. Mas para lavar instrumento não é talher. A gente precisa utilizar aquilo que é próprio. Você veja, por mais que você tenha um marido dentista, quando ele vai tratar de você no consultório, vai usar luva para proteger ele e para proteger você. Então, cada coisa tem o seu lugar, né? Então, independente de qualquer coisa, você precisa obedecer às regras para os diferentes tipos de atividades que você vai executar. Você fica feito eu olhando aqui, e daí eu não vou olhar mais o que as pessoas estão escrevendo, porque eu me distraio. Eu começo a olhar o que está escrito aqui, mas você vai... Olha, doutora, fica tranquila que essas perguntas que estão surgindo aqui já está aqui nos tópicos, a gente vai falar. Então, pode acalmar teu coração aí, você que está assistindo. Que eu nem tô lendo as perguntas, doutora, porque a gente vai seguir e elas vão entender. Tá tudo aqui no projeto aqui, tá tudo nos tópicos. Fiquem em paz. Aproveitem, gente. Aproveitem essa live. Depois, no final, se vocês quiserem, a gente faz pergunta. Mas aproveita esse momento para vocês adquirirem esse conhecimento. Então, Danusa, como eu falei para você, o primeiro é o indicador de processo. Ele só muda, né, a cor quando chegar na temperatura. Mas para a gente ter esterilização, não basta só chegar na temperatura. Precisa ter o contato com o vapor e precisa ficar por um determinado tempo. Daí vem o indicador tipo 4, que é considerado um indicador multiparamétrico. Até trouxe aqui para o pessoal ver aquele material que Ai, que gracinha! A senhora tá mostrando, é que eu não consigo ver ela, galera. Então, tipo assim, eu tô... que massa! Só que vale lembrar, doutora,
que essa aula também a senhora apresentou no Ciatesb e está disponível também no YouTube, então aproveitem, gente. Ai, que massa! Que gracinha, gente! Legal também, para quem for estar no CIOSP, a gente vai ter o workshop lá no stand da Cristófoli. A gente ainda não abriu as inscrições, mas fiquem de olho lá no blog Biossegurança, que é o www.cristofoli.com/biossegurança, que logo, logo a gente vai abrir as inscrições, mas corre porque são pouquíssimas vagas. E para quem... Olha, doutora, a senhora garante a minha vaga, que eu quero estar lá, viu? Tá, então, eu vou mandar um WhatsApp para você antes, para a gente fazer uma... Por favor. Tá? Quando você vai chegar? Eu vou chegar aí, provavelmente lá pelo dia 20 de janeiro, que eu vou um pouco antes para curtir um pouco minha família. Aproveita esses momentos. Bom, né? É bom demais. Eu vou dar uma palestra também na grade do Congresso, né? Então, falando a biossegurança além dos protocolos, uma visão global, né? Uma visão internacional, né? Porque eu tenho participado de muitos congressos fora do Brasil. Então, esse daqui, ó, você não está vendo, mas o pessoal está vendo, eu espero, né? É o indicador 4, é o indicador, o tipo 4, na verdade, ele é um indicador multiparamétrico, tá? Que ele muda a cor. Aqui, ó. Pessoal, acho que tá vendo. Esse é um tipo 4. E aqui, pessoal, é um tipo 5, tá? A diferença entre o indicador tipo... Esse aqui, eu vou pôr um virado. Um tipo 5 e um tipo... Pôr no mesmo lado aqui, para ser didática, tá? Eu tô sem som? Não, agora voltou. É porque tem um certo delay. Às vezes trava, aí o pessoal vai... Mas tá conectando, tá tudo certinho. Tô te ouvindo bem. Tá, joia. Então, ó, aqui, ó, nós temos o tipo 5, né? Antes de processar, e nós temos o tipo 5 processado, tá? Então, esse daqui é um indicador muito mais preciso, porque ele precisa tempo, temperatura e presença de vapor. Por isso que o nome dele chama integrador, porque ele integra todas essas informações do indicador biológico. Então, assim, por que o pessoal tem tanta dificuldade com o monitoramento da esterilização? Porque é muita informação, né? Então, a gente sabe que também os conceitos, às vezes, são um pouco mais difíceis para quem não está acostumado e tal, mas vocês vão se acostumando, vocês vão assistindo as aulas, daí vocês vão aprendendo. E a gente tem os indicadores biológicos, né? Caiu tudo aqui da minha mesa, mas ninguém viu, tá ótimo, então. Então, esse daqui é o indicador que foi processado, que vai na autoclave, e a gente tem que ativar a ampola, tanto da ampola teste, como a ampola que não foi processada, que é essa que tá rosinha aqui, né? No caso, nesse indicador, tá? Cada indicador, às vezes, muda a coloração do indicador, que esse que está na etiqueta é justamente o indicador de processo. Porque ele vai mostrar se a ampola foi processada ou não foi processada. Né? Então, o que tem dentro dessa ampolinha? Tem milhares de bactérias. E as bactérias, numa forma que elas estão de resistência, que apenas algumas bactérias são capazes de produzir, que chamam esporos. E aí ele sim resseca, fica isso tudo microscopicamente, tá? Ele perde água e forma uma casca protetora que vai proteger realmente ele contra as intempéries, contra a falta de água, contra a falta de comida. Ele não consegue se reproduzir nesse estado, mas ele fica dormindinho, assim, como se ele estivesse hibernando. Aí, quando surge uma temperatura agradável... Voltou. Tá tocando o telefone aqui, tá interrompendo e eu não tô conseguindo fazer alguma coisa para parar de tocar. Então, voltando para os nossos micro-organismos, né? O que acontece com esses micro-organismos? Eles estão numa quantidade enorme, que é uma quantidade que a gente não espera encontrar num instrumento, né? E também nessa forma de resistência que são os esporos. Tá? Então, você vai utilizar como se fosse um desafio, né? Que a gente tem a ampola controle e a ampola teste. Por que a gente precisa usar duas ampolas? Né? Não bastaria uma só para saber se morreu ou não morreu? A gente precisa usar duas, porque uma vai ser o nosso controle. Então, você vai colocar uma na autoclave e a gente vai ativar e vai ler o resultado depois de 24 a 48 horas, dependendo do teste. Existem testes mais rápidos, mas aí é mais para a área hospitalar, porque eles custam mais caro, a incubadora custa mais cara, é mais sofisticado o método da leitura, né? Para você fazer uma leitura rápida. Mas eu não vou entrar aqui para não confundir mais o negócio, tá? Então, certo. Só um detalhe, doutora. Sim. Tem gente que ainda se confunde nessa questão de levar a ampola dentro da autoclave. Então, eu já vi pessoas assim, envolver ela na gaze, colocar no grau cirúrgico. Eu já vi gente falando que tem que envolver ela no alumínio, no papel alumínio, para colocar no grau cirúrgico, levar na autoclave, quando na realidade não é assim. Aí, só para o pessoal entender. A gente vai usar duas ampolas, né? Isso. Fala para nós, por favor. A gente vai, para a área hospitalar, existem pacotes prontos, que a gente chama de pacote teste desafio. O que vai dentro desse pacote teste desafio? Ele é uma pilha de papel, como se fosse um sanduíche. Imagina um sanduíche. E o recheio é uma ampolinha do indicador, tá? Só que
quando ele está lá dentro, ele ainda está como se fosse o controle, porque ele ainda não virou, né? Vai um indicador tipo 5 lá dentro, e aí o sanduíche já vem fechado e tudo isso embalado num papel para autoclave. É um pacote de teste de desafio que você compra pronto e normalmente usa isso para o hospital, porque eles são mais caros, porque tem uma série de características aí, mas eu não vou entrar em detalhes. A gente precisa desse? Pode, mas não precisa. O que dá para fazer? Usa no seu consultório o pacote que representar o maior desafio dentro do seu consultório. Por exemplo, se você faz só a clínica geral, o dentista que você trabalha faz só a clínica geral, você só usa o envelope de papel grosso cirúrgico, é nele que você vai colocar o seu indicador tipo 5 e o seu indicador biológico para você testar na segunda-feira de manhã. Depois eu explico por que na segunda-feira de manhã. Ou na terça, se você não trabalha na segunda, vamos supor, né? O consultório não abre na segunda, tá? Daí você faz junto com os outros pacotes dos instrumentais. Por que a gente tem que fazer separado? Porque você vai abrir o pacote. Então, aqueles instrumentos que estão lá dentro, você não vai poder usar em ninguém, porque ele já contaminou, porque você abriu na sala de esterilização, tá? E não vai me levar para o consultório lá dentro, tirar a ampola, tirar o negócio para, né? Não, você vai abrir na sala de esterilização e você vai fazer os testes ali. O indicador químico, ele sai virado na hora. Então, é uma ótima característica, porque você já sabe se tá legal ou não tá legal. Normalmente, esse indicador tipo 5, ele acompanha o indicador biológico, tá? Tá. Agora, outros indicadores, às vezes, não acompanham também. Esse indicador, só um minutinho, que eles vieram até a minha casa. Eu tenho que atender lá. Vai falando aí que eu já volto. Tá bom. Galera, me conta aqui nos comentários o que você tá achando dessa live. Você tá gostando? Tá sendo aí um destravar para vocês. Vocês conseguem entender a importância da gente ativar essa questão do teste da autoclave? Me conta aqui nos comentários. Você realiza o teste da autoclave aí no seu consultório? Você tem dificuldade? Eu tô vendo que tá surgindo algumas dúvidas. Enquanto a doutora tá lá resolvendo o que aconteceu, que provavelmente foi alguma coisa, né, um imprevisto aí. Deixa eu ver aqui, ó. Boa noite. Quando temos 3 autoclaves, podemos usar uma única ampola teste? Você pode. Por quê? Você viu que lá na cuba, você possui 4 espaços. Então, você coloca 3 ampolas na autoclave e uma teste. Aí dá para fazer. Ou melhor, não, porque tem alguns testes de leitura. Doutora, já voltou? Voltei. Eu não consigo ver ela. Doutora, essa questão aqui, ó, da questão do teste da autoclave. Quando tem 3 autoclaves. Isso, foi exatamente isso que você falou. Uma ampola em cada autoclave e uma ampola é controle. Isso. Não ladra, deixa eu fechar a porta. Amanda essa live. Só que agora, doutora, entra a questão das anotações, que inclusive seria o próximo até passo. Porque na hora da pessoa legal. descrever ali a questão do teste e tal, de não confundir também as autoclaves, né, doutora? Mas vamos fazer o seguinte, como ela já voltou, deixa ela só concluir esse raciocínio aí de como você vai colocar a ampola na autoclave, depois na incubadora, e a gente volta para esse esclarecimento, beleza, doutora? Vamos lá, então. Então, a gente vai... eu estava falando do pacote de teste de desafio. Então, você vai fazer vamos supor que você tem algum dentista lá no seu consultório que faça implante. Então, é nessa caixa que você vai colocar. Porque tem caixa de implante que é um verdadeiro quebra-cabeça. Você abre lá dentro, parece um compartimento secreto. E é nesse compartimento meio que secreto ali, que é escondidinho, que você vai colocar a ampola e o indicador tipo 5 que você coloca junto. Eles estão sempre de mãozinha dada. Tem que estar sempre pertinho um do outro. Tá? E é interessante porque às vezes você tem resultados surpreendentes. Já fiz isso para testar, é super legal. De fazer uma embalagem bem difícil, sabe? Bem desafiadora mesmo. E colocar a ampola lá dentro e o indicador lá dentro e colocar do lado de fora. O resultado é completamente diferente. Uau! Porque você está usando, às vezes, uma embalagem que às vezes não é adequada. Por isso que você tem que testar numa embalagem igual que você vai usar. Não adianta você, por exemplo, fazer implante e testar com a ampola num papel grosso cirúrgico. Porque você não está reproduzindo... Qual que é a ideia do indicador biológico? Reproduzir as condições da sua embalagem, do seu instrumento, para saber se o vapor está chegando lá dentro do teu pacote. Então, é uma maneira também de você testar o seu pacote. O que está testando o indicador, né? Ele testa a autoclave, testa a ASB, né? Para ver se ela está fazendo o processo certinho, testa a embalagem, né? Então, testa uma série... A colocação dos pacotes na autoclave, a organização ali dentro, o carregamento dessa autoclave, né? Se você tiver pacote demais, também não vai esterilizar. Vai ter falha. Não é porque a autoclave está quebrada. Se a pessoa esquece de pôr água, por exemplo, não vai esterilizar. E a autoclave está quebrada, né? Então, assim, é isso que a gente tem que ter em mente, qual é o objetivo de fazer o indicador biológico e usar os testes.
Daí você fala, Liliana, mas então é tão legal usar o indicador biológico? Não podemos usar o indicador biológico um em cada pacote? Não, porque você vai ter que abrir o pacote para testar, né? Então não vai dar certo. Podemos usar um desse indicador em cada pacote? Podemos, só que ele é mais caro do que o indicador de processo. Esse é muito melhor, não tem dúvida. Nos Estados Unidos, o que eles falam? Para fora do pacote, sempre tem um indicador de processo, e dentro, um desses dois aqui, tá? Ou tipo 5 ou tipo 4. Estava ao contrário aqui, tá? Qual que é a minha recomendação para você? A mesma coisa. Agora, esse daqui é muito importante, pelo menos uma vez em cada ciclo, e também, né? Porque você vai ter que abrir. Concorda? Para recuperar o indicador? E um desse em cada pacote cirúrgico. Por quê? Daí você vai sempre colocar lá dentro. Se por acaso aquele teu pacote de teste de desafio não reproduziu exatamente o seu pacote de dificuldade, cada vez que você fizer uma cirurgia, você tem certeza que o teu indicador passou. E se não passou, se der uma dúvida qualquer, você não vai fazer a cirurgia. Esse indicador não dá dúvida. Eu pus um aqui, ó. Ele tá com vontade de deixar dúvida. Isso aqui eu interrompi o ciclo de propósito, tá? Então, ele tá aqui no limite, ó. Ele entrou na faixa de aceito, mas está no limite, ó. Então, a gente tem que ficar de olho no seu pacote, porque normalmente ele passa assim, bonitão. Ou pelo menos até aqui assim, ó. Tá? Ele passa que isso aqui é uma faixa de segurança. Então, não tem a preocupação de usar isso aqui, porque ele ainda tá dentro, mesmo que seja só o narizinho assim, né, que ele passou, ele tá virado, ele tá aprovado, tá? E ele vai combinar com o indicador biológico. Então, isso é bem legal e é muito bacana você observar também isso. Toda vez que você faz um indicador biológico, dá aquela alegria, né? Então, combinou com o meu indicador. Então, tá todo mundo, né? Tudo bem, tá? Fluindo bem. Esse indicador aqui, gente, ele é legal. Mas ele vai servir somente para dizer se chegou a temperatura e se o vapor está entrando dentro do pacote. Não vai me dizer muita coisa sobre o tempo de exposição desse material ao vapor, tá? Então, E vale lembrar, galera, que assim, isso aqui é uma exigência da vigilância sanitária, tá? Já vi muita clínica sendo interditada, não apenas por produtos vencidos, mas também pela ausência do teste da autoclave. A questão do teste na falha da questão da manutenção também, que a autoclave ela precisa, né, doutora, ter ali também um momento de manutenção. Eu vi uma certa vez que a recomendação é a cada 6 meses, né? Pode me corrigir se eu estiver errada, porque é muita informação também. Na Cristófoli, por exemplo, teve um tempo que era a recomendação da Cristófoli fazer a cada 6 meses. Hoje, essa recomendação virou para 1 ano. Tá, mas por que mudou? Porque a gente melhorou os processos e conseguiu peças que não tem exigência de fazer a troca a cada 6 meses. Então, ficou melhor, né? Porque a gente vai fazer uma manutenção preventiva anualmente, tá? E não mais a cada 6 meses, né? Então, essa aqui que é a recomendação. A exigência em legislação para a odontologia propriamente dita, é uma vez por semana fazer um indicador biológico. A recomendação para os testes químicos, ela varia um pouco, às vezes de estado para estado, e às vezes não tem uma recomendação especificando os tipos de indicador químico que você precisa fazer. Mas eu já estou seguindo a recomendação RDC 15 para os químicos, para os biológicos, eu estou mantendo uma semana, a não ser que o consultório odontológico, a clínica odontológica, esteja sob essa obrigatoriedade de seguir a RDC 15. Normalmente, quais são essas clínicas? Clínicas muito grandes e clínicas que são junto com UBSs, né? A odontologia é junto com enfermagem e com procedimentos médicos, né? Então, está dentro de uma UBS, ela normalmente as vigilâncias vão solicitar seguir a RDC 15. Teoricamente, é RDC 15. Agora, dependendo do município, às vezes existe, vamos dizer, como é que eu vou falar isso, gente, de uma maneira que fique bonita? Assim, a vigilância sanitária permite ainda que faça uma vez por semana, né? Então, assim, ela não... Mas a maioria já está mudando isso, já não está mais aceitando. Às vezes, quando o município é muito pequenininho, tem muita dificuldade, então, existe, às vezes, até uma compreensão, vamos chamar assim, para um tempo, um prazo para começar a adequar. Então, assim, vai apertando de pouquinho, sabe quando você vai apertando o parafuso de pouquinho? Cada vez que vai lá, dá uma volta na chave, cada vez que vai lá, dá uma volta. Agora, quando já existe, a vigilância percebe já que tem uma estrutura, que é possível já obedecer, então já aperta logo de uma vez para já fazer tudo certinho. Certo. Eu sempre costumo orientar o pessoal também, doutora, de não ter medo, né, de entrar em contato com a vigilância sanitária e perguntar. Porque, assim, tem também a questão da data de vencimento ali dos instrumentais. Então, tipo, tem um estado que é 7 dias, tem outro que é 15 dias, tem outro que é 21 dias. Então, sempre o ideal é seguir a recomendação da vigilância da sua cidade. Porque é ela que vai bater na porta, não é verdade? Exatamente. Agora, se tiver no estado de São Paulo, é 7 dias, não tem perdão. Tá? Até mudar. É uma legislação antiga. A gente sabe que poderia
ser até por mais tempo. Inclusive, a gente mudou essas técnicas e tal, mas ainda está na legislação, e a legislação a gente tem que obedecer, né? Não tem Certo. falar, tá? Certinho. Outros estados não têm uma data precisa. A Fátima está perguntando aí, do Rio de Janeiro, né? Às vezes, muitas vezes não tem uma... Pode ter aquilo que é usual. Aí cada vigilância vai colocar. Mas não está escrito na legislação, pelo menos não que eu me lembre, a legislação do Rio de Janeiro. Depois, qualquer coisa, me corrijo aí e mando para você no direct depois. Mas não estou me lembrando de no Rio ter uma data certa em termos de prazo. Porque, na realidade, gente, a esterilização, ela não vai vencer, né? O que vence, de um modo geral, é o próprio papel grau cirúrgico, que você embalou o material que está ali dentro. Mas, de qualquer forma, estando ou não estando vencido, esse material, o pacote, ele precisa estar íntegro e precisa estar seco, né? E não pode ter umidade, não pode estar sujo, né? Então, a gente também tem que verificar isso também, tá bom? Certo. Doutora, sobre a dúvida da Thaís, sobre a questão das 3 autoclaves, pode me corrigir se eu estiver errado. Como que a gente fazia no CEL? No CEL, que tem muito instrumental. CEL é o Centro de Especialidade Odontológica SUS. Mas tem umas clínicas também que tem muito instrumental. E acaba que tem mais de uma autoclave. Então, a gente identificava da seguinte forma. Autoclave 1, autoclave 2, autoclave 3. Na hora do teste, que ia para a autoclave. Na autoclave 1, a gente colocava o número 1 no teste, né? O papelzinho, o colante, número 1. Na autoclave 2, número 2. Na autoclave 3, número 3. Perfeito. E na hora da incubadora, a gente colocava apenas uma ampola teste. E detalhe... Controle. Isso, controle. Já estou fazendo confusão. A controle. Detalhe, tinha muita ASB que não sabia fazer esse processo, então colocava tudo lá, sem quebrar a ampola. E o que acontecia? Dava erro. Então, tem que ficar atenta nessa questão de quando colocar ali na incubadora. Saiu da autoclave, espera uns 15 minutos, espera esfriar, e aí você, para colocar na autoclave, é de extrema importância, né, doutora? Quebrar a ampola, tanto teste como controle. Ela tem um branquinho aqui no fundo, né? Porque aqui dentro tem uma ampola de vidro. Eu vou quebrar agora aqui, tá? Ah, tá. Olha aí, gente. Ai, meu Deus. Que live show, viu? Agora aqui, ó, eu costumo falar que tem que dar um peteleco. Pra que dar um peteleco? Imagina que você tem essa ampola de vidro, que ela é feita um copinho assim, né? Um copinho lá dentro da outra ampola. Na hora que você quebra, os caquinhos de vidro, eles estão assim, ó. Então, você dá um peteleco aqui, ó, o copo eu não vou conseguir fazer. Esse copo que tá quebrado, ele deixa soltar o líquido que tá lá dentro. Porque ele precisa entrar em contato com o papelzinho que está aqui embaixo. Acho que vocês não vão conseguir enxergar. Mas se vocês forem olhar lá no blog, a gente tem um YouTube que tem também a explicação disso, eu mostro quebrando lá. E tem a ampola aberta, assim. No passo a passo da esterilização tem também, no PPI, tá? Então aqui a gente tem o papelzinho onde está esse monte de micro-organismo. E aqui, esse roxo, é um caldo de cultura. O que é um caldo de cultura? É o alimento da bactéria. Se você não quebra a ampola, a bactéria não come. Se ela não come, ela não reproduz. Se ela não reproduz, você não vai ver o resultado do teste. Você precisa quebrar as 2 ampolas e dar condições, que é a mini incubadora que vai dar, que é o calorzinho, e a comida que vai estar aqui na ampola, né, que a gente quebrou quando você ativa, para poder se multiplicar. Quem vai para a autoclave, morreu, né? Então ela não vai se reproduzir. E quem não foi para a autoclave, vai se reproduzir, mas você tem que quebrar as 2 ampolas. É no YouTube da Cristófoli que você vai achar, inclusive com as possibilidades, né, de erro, né, as falhas da esterilização, né? Eu acho que esse daí é uma dica legal para vocês verem também. No blog também tem bastante matéria sobre isso, que é o www.cristofoli.com/biossegurança. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente também pode mandar e-mail para mim, é liliana@cristofoli.com, que eu estou à disposição, independente de ter ou não Cristófoli. Eu sempre respondi dúvida pela Cristófoli para clientes que não são da Cristófoli, faz parte, é parte do meu trabalho, tá? Não tem problema nenhum. Tá? E vale lembrar também, galera, que assim, a Cristófolis, ela tem esse projeto de oferecer treinamento, tanto para a equipe auxiliar de dentista, como para o pessoal que faz tatuagem, manicures. Então, sempre fiquem atentos ao fit da Cristófolis. Quero até agradecer aqui a Cristófolis que está patrocinando aí, que eu não estou vendo, mas pelo visto a doutora está quebrando o teste aí, está fazendo os trem. Obrigada, Cristófolis, por isso. Depois você vai ver. E aí, depois eu vou convidar você e as auxiliares para a gente comemorar lá no CIOT, a gente fazer uma bagunça lá, depois eu vou te contar, tem surpresa aí pela frente. E não deixem de saber, né, para os cursos que vão acontecer no CIOSP 2024, a Cristófoli vai estar lá, com o stand, eu vou estar lá, com palestras, que a gente já está com jejum aí, desde 2020, sem palestra no stand, né, e além das palestras, dia 24, na grade também, né, na grade científica, vai ser ao meio-dia, tá? Então, quem puder, tiver oportunidade, vai ser um prazer receber vocês lá, tá bom? Vai ser top. Doutora, mas voltando. Aí, beleza, a gente fez o teste da autoclave, bonitinho.
Só que tem as anotações, tem o detalhe. De nada adianta você ver, deu certo e agora jogar tudo fora. Não, tem que ter registrado, né? E guardar um prazo de 5 anos, é isso? Eu aprendi lá no CETESB, ó. Tá? Então, aqui, ó, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar daí as folhas de registro, ó, tá? Então, aqui você tem o lugar para colocar a ampola teste e a ampola controle. E aqui você tem o nome da autoclave. Você vai imprimir essas folhas, tá? Quem for lá na Cristófori e fizer o curso vai ganhar um livrinho desse aqui, ó. Oh! Tá? Então, daí depois você imprime as outras folhas para você fazer sempre igual. E para cada autoclave, você tem que ter um livrinho desse. Daí você vai fazendo uma pasta. Então, cada livro, cada autoclave tem o seu livro. Então, por exemplo, a minha sugestão para quem tem, tipo, 3 autoclaves, você sempre põe a ampola controle no mesmo livro. Para a mesma autoclave, entendeu? Lá a gente fazia anotação num caderno, justamente por isso. Porque não tinha um espaçozinho lá de colar. Então, a gente colava e escrevia... Consegui me ouvir? Consegui. Mas a minha sugestão é fazer desse jeito, porque daí fica tudo organizado em ordem cronológica. Sim. E, inclusive, tem uma coisa nova aqui, que é um lugar para o cirurgião dentista dar um visto. Então, assim, pelo menos saber onde fica o negócio, saber o que está fazendo, o que está acontecendo, chegar. A gente sabe, às vezes o dentista é super ocupado, mas tem que arrumar uma brechinha para ir ver o que está acontecendo, para saber quais são as dificuldades que o auxiliar está tendo, porque às vezes surge uma dúvida, né? E você sabe que às vezes eles não vão porque eles às vezes também têm dúvida. Então precisa o dentista também aprender biossegurança, porque ele precisa dar essa segurança também para o auxiliar. Todo mundo precisa entender do negócio, né? Não é só uma pessoa, precisa estar todo mundo sabendo. Então o segredo, o que eu faço, Danusa? Eu imprimo uma etiqueta que o controle está no livro da autoclave 1. Imprimo isso. E aí, cola nos outros livros, quando você cola a etiqueta da teste do lado roxo, no lado amarelinho aqui, ó, colo o controle está no livro da autoclave 1, no mesmo dia. Porque só vale você fazer isso, as 3 juntas, se você estiver testando as 3 autoclaves ao mesmo tempo. Você não pode fazer só o teste de uma hoje e o controle das outras 2 amanhã. Você tem que testar essas autoclaves ao mesmo tempo e incubar esses 4 testes ao mesmo tempo. Um controle e os 3 testes. Como você bem falou, todo mundo identificado na sua etiqueta. Autoclave 1, Ô, doutora, autoclave 3. Só para porque eu vi que nos comentários o pessoal estava perguntando onde que consegue essa folha, né? Só que vale lembrar que no site da Cristófolis também tem, porque eu já imprimi uns de lá, né? Para a galera que não vai no CIOSP, né? Fica aí a recomendação também. Lá no site da Cristófolis tem. Aí vocês baixam. Tem aqui impresso o passo a passo. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Tá? A Danusa não tá vendo, mas o pessoal tá vendo. Então tem esse passo a passo, inclusive isso que eu falei para vocês, de como é que é construída a ampola, onde é que estão os bichinhos, onde é que tá a comida, tá tudo aqui, ó. Para vocês entenderem melhor como é que é o processo. Porque, gente, depois que você entendeu como é que o negócio funciona, você não vai mais esquecer de quebrar a ampola. Só esquece de quebrar a ampola, porque não entende o que tá fazendo. Tá fazendo, sabe? Só porque alguém ensinou, mas não entende o que tá acontecendo. Depois que você entendeu, você nunca mais vai errar. Por isso que é importante saber o que tá fazendo. Não é só saber fazer, você tem que entender o porquê que você está fazendo, tá? Tem lá no site da Cristófoli, você procura lá registros do monitoramento. E qualquer dúvida que vocês tiverem, de novo, pode mandar e-mail para mim, que daí eu mando o link para vocês, não tem problema não, tá? A senhora tem aí perto a incubadora? Mini incubadora? Tá na mão. Tá na mão. Já mostrou pro pessoal, né? Já. Porque tem muitos consultórios odontológicos que, por incrível que pareça, não tem esse equipamento. Então, gente, é de extrema importância ter, viu? Para você ter aí o controle. Ô, doutora. Compra o indicador biológico e não compra a incubadora, né? Sim, eu já vi pessoas que pensavam, doutora, que é assim, era só o teste da fita. Só que na realidade não, é a fita e o teste biológico. Isso. Olha só, a nossa live já tá caminhando pro fim, porque eu não quero perder essa live não, pelo amor de Deus. Se ultrapassar aqui o tempo, o Instagram derruba ela, e é um conhecimento assim de extrema importância para todos, e eu quero salvar. Mas eu não posso, doutora, finalizar essa live sem trazer esse alerta, porque a gente vê que tem muita gente que faz isso errado por falta de conhecimento. Então, a gente conseguiu trazer um pouquinho sobre esse assunto de teste e tudo mais, só que de nada adianta fazer tudo isso, quanto que lá no momento de embalar os instrumentais, esteja fazendo de forma errada, né? Já vi muita gente selar instrumental de forma errada, deixando a abertura, já vi muita gente usar a chapinha para fazer esse momento. A fita zebrada é a questão do momento, que infelizmente muitos consultórios, principalmente em SUS, tem o uso da fita zebrada. Então, eu acho que é de extrema importância também a gente levantar essa bandeira e pegar no pé dos dentistas para investirem na questão da seladora, que é de extrema importância. Concorda comigo? Perfeitamente, perfeitamente. Então, tá acabando mesmo. Então, gente... Tá acabando aqui o tempo.
Tá com... Ah, só mais uma coisa, que eu percebi que esse erro também, doutora, tá assim, ó, invadindo vários lugares. A questão de utilizar grau cirúrgico vencido. Isso pode? Utilizar, não pode nenhuma coisa nem outra, tá? Infração sanitária não pode mesmo, porque o papel grau cirúrgico perde as suas propriedades, né? Dá uma dó danada você pegar um rolão daquele e jogar fora. Mas o segredo também tá na compra, né? Às vezes a pessoa quer fazer uma economia, né? E compra um material próximo ao vencimento e não se atenta que não vai dar para usar até a data do vencimento. Então, o barato saiu caro, né? Isso vale para a gente. Não é só para papel grau cirúrgico, não. Para leite condensado, para carne, né? Para resina, para qualquer coisa que você vai comprar com a data próxima do vencimento. Doutora, eu amei o nosso encontro, já estou ansiosa para o CIOSP chegar, para a gente reunir essa galera aí no modo presencial. Quero mais uma vez agradecer a Cristófolis por ser um canal de bênção aí na nossa vida. Sempre que tiver treinamento, pode contar com a minha divulgação. Inclusive, o ano que vem também vai ter um projeto incrível aí da doutora Liliana. Acompanhe, né, doutora? Eu não posso dar maiores informações. É isso aí. Mas... Estou com um projeto paralelo pessoal, estou dando cursos de biossegurança, né, online. Então, daí não é pela Cristófoli, são cursos pagos, mas são cursos mais longos. Agora, no momento, a gente está com inscrições fechadas, mas para o ano que vem vai ter novidade. Certinho. E eu só tenho a agradecer. Considerações finais, fiquem à vontade. Aproveite e já dê aquele parabéns para a equipe auxiliar, porque o mês do ASB e TSB chegou. E fica aí, agora, dê os parabéns para a equipe auxiliar, fale o que quiser, divulga seu arroba, aproveite esse momento. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, meu arroba também é arroba Liliana Donatelli e arroba Cristófoli Equipamentos, tá bom? Aqui é biossegurança, né? Cristófoli Biossegurança. Isso. Então tá, pessoal. Diga. Só temos a te agradecer, doutora. Muito obrigada mesmo por marcar presença aqui no nosso cantinho, nesse mês todo especial. E, se possível, deixa aí uma mensagem de incentivo para a equipe auxiliar, buscar conhecimento, atualização, para não estacionar. É isso aí, pessoal. Um beijo bem grande para vocês. Parabéns. E eu queria agradecer mais uma vez que vocês fazem parte do meu sucesso. Um beijo grande. Com certeza. Big beijocas, galera. Muito obrigada pela presença aqui. Obrigada, doutora. E nos vemos aí nos próximos dias, né? E presencial lá no CIOSP, se Deus quiser, tá bom? Obrigada aí a todos que participaram. Já vou encerrar essa live aqui para ela não ser cancelada pelo Instagram, porque a gente já ultrapassou o tempo. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. E agora eu vou assistir desde o início para ver o que a doutora Liliana compartilhou aí com vocês, que eu não consegui ver pessoalmente aqui. Mas é isso. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que marcaram presença.